manter. Então, a gente só vai estudar dom de língua depois do carnaval. Tá? Depois do passeio, a gente volta para o tema sobre o dom de carnaval. Mas o dom de carnaval, dom de línguas, né? Dom de carnaval, não. Né? Pois é. A gente vai estudar sobre o dom de línguas na volta. Aí, depois do dom de línguas, a gente encerra falando sobre os ministérios, né? Sobre os ministérios vocacionais. Falaremos voltados para a questão do ministério feminino, da possibilidade ou não da pastoreio feminino, e essa discussão, que é uma discussão teológica bastante interessante. Tá? Mas vamos lá, vamos ao dom de profecia. Tá? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 29, e até o verso 29 e o verso 31, diz o seguinte: acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Mas aí depois ele dá um salto aqui no texto: mas procurai com zelo os melhores dons. No capítulo 14, verso 31 da mesma carta, ele vai dizer o seguinte: porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. No verso 39 do capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Tá? Vamos lembrar de novo o contexto de todo o debate dos dons, tanto no texto bíblico quanto para nós. Tá? Então, o que a gente já aprendeu sobre dons até agora? A gente aprendeu que o dom ele tem uma tarefa primordial. Qual é a tarefa do dom? Edificar a igreja, edificar o corpo. O dom tem essa função. Fora dessa função, o dom ele perde a sua razão de ser. Se o dom não edifica a igreja, se o dom não traz ensino, não traz melhoria, não traz crescimento, não traz desenvolvimento para a igreja, ele não se enquadra dentro daquilo que a gente chama dom espiritual. Tá? Segunda coisa que a gente já aprendeu, tá? Então, assim, toda vez que a gente pensa em dom, ainda dentro da primeira parte que a gente aprendeu, toda vez que a gente pensa em dom, a gente tem que pensar em algo que sirva para crescimento e edificação da igreja. Tá? Do contrário, é outra coisa. Tá? Por isso que a gente tem que fazer uma distinção entre dons e talentos. Tá? Talento é uma capacidade pessoal, individual, que a pessoa desenvolve ou de maneira natural ou de maneira através de treino, de técnica, de desenvolvimento, uns aperfeiçoam. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm um ouvido muito apurado. Né? Inclusive, tem dentro da área da música, tem aquelas pessoas que dizem que tem um ouvido absoluto, a pessoa consegue ouvir um som e dizer assim, ó, a nota é tal, o tom é tal. Né? Isso tem um pouco de treino, ou melhor, tem muito de treino, e também tem uma aptidão natural da pessoa ouvir sons, ouvir pessoas que têm aptidões, por exemplo, para a área de matemática, áreas de cálculos, né? Então, às vezes, aquela sopa de letras das fórmulas faz total sentido para a pessoa. Quando ela olha aquilo, ela vai desenvolvendo, tal. Eu lembro que, na época, eu tentei estudar sistemas de informação, né? Eu achei que eu gostava de computador, eu achei então que por isso eu tinha que estudar sistema de informação, e na verdade descobri que são duas coisas separadas, né? Uma coisa é você gostar de computador, outra coisa é você ser apto a trabalhar com sistemas de informação, né? E aí, na aula de cálculo, né, que foi onde eu desisti do curso, o professor, fazendo cálculos lá, né, ele explicava os cálculos. E, à medida que ele ia explicando e fazendo a conta, fazia total sentido para a gente. Ele ia dizendo, aqui, isso, aqui, você vai, blá, blá, blá. Aí dizia, ok, beleza, fácil, simples, né? Aí ele fazia uma outra fórmula, um outro cálculo, e dizia assim, agora resolvo vocês. As coisas não saíam do lugar, né? Eu continuava do mesmo jeito. E aí ele dizia, não, isso é impossível, está errado, tem uma coisa aqui. Aí ele ia lá, fazia tudo. Então, assim, é óbvio, tem o estudo, tem as aptidões naturais. A minha aptidão natural não é para o mundo dos números, eu tenho dificuldade de entender coisas abstratas, né? E matemática é exato, mas quando você vai para fórmulas tem um quê de abstrato aí, porque as coisas representam outras coisas, e aí, para mim, começa a fugir daquilo concebível. Mas o fato é que talento é uma coisa, dom é outra. Os dons podem se desenvolver por intermédio dos talentos? Pode, tá? Então, de repente, você é um músico talentoso, se converteu, foi tocado pelo Espírito Santo, o Deus lhe capacita a exercer um dom e um ministério dentro da igreja para o corpo, utilizando-se das suas capacidades musicais, da sua aptidão, da sua
facilidade nessa parte. Você tem a aptidão para ensinar, para lecionar, para ser professor, entra na igreja, e de repente você sente o desejo de ensinar, de lecionar, de auxiliar a igreja dentro do conhecimento que é do ambiente da igreja, do ambiente teológico. É óbvio que é possível isso, mas uma coisa não pressupõe a outra, tá? Não é porque você tem é um hábil músico, por exemplo, que o seu dom é a música, né? O seu dom é tocar piano, o seu dom é algo que é dado pelo Espírito Santo de maneira sobrenatural para a edificação da igreja, para o desenvolvimento da igreja. Essa é a tônica de todos os dons. Os dons são desenvolvidos no corpo, são distribuídos no corpo, muito para se complementar, tá? Então, por isso o apóstolo Paulo, lá no capítulo 13 e no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, sempre vai apresentar pares de dons. Ele vai dizer, a um foi dado profecia, a outro foi dado outra coisa, a um foi dado fé, a outro foi dado paciência, a um foi dado isso, a outro foi dado... Então, a ideia é de que esses dons eles vão se complementando. Eles vão complementando um ao outro para que o corpo todo se desenvolva, para que o corpo todo cresça. A outra coisa que a gente aprendeu sobre dons é que todo crente tem um dom. Todo aquele que foi batizado pelo Espírito Santo, no ato de ser integrado ao corpo, é dado a você uma tarefa, uma função, uma atividade dentro do corpo. Todo mundo é alguma coisa dentro do corpo, tá? Ninguém é um apêndice no corpo, tá? E mesmo se você fizer o paralelo aí dentro da medicina, do apêndice, que muitos dizem que é uma parte inútil do corpo, você vai discutir com o médico, eles vão dizer que não, ele tem a sua função, ele tem a sua tarefa, ele tem o seu papel lá, né? Você nasceu com ele, ele tem uma função, embora, digamos que ele passe por um problema, ele possa ser retirado e você continuar a sua vida, normalmente, tá? Ele tem a função dentro do corpo. Então, todo mundo que é parte do corpo tem uma função no corpo. A sua função é exercida por intermédio do dom, por meio dos seus dons. E aí, terceira e última lição, que a gente já absorveu ao longo desses estudos sobre dons, é que os dons não podem ser limitados ao que o texto bíblico nos fala sobre dons, porque o texto bíblico relata a situação daquela igreja, dentro daquela circunstância, dentro daquele tempo. Como eu citei na semana passada, na semana retrasada, agora não vou lembrar exatamente, mas, por exemplo, a igreja que Paulo congrega, e que é a igreja de Corinto, a igreja da primeira carta aos Coríntios, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, a igreja aos Gálatas, todas essas igrejas, elas vivem contextos culturais e contextos históricos totalmente diferentes do nosso. Contextos estruturais. Então, por exemplo, essa igreja de Corinto, ela não se reúne num templo separado, um terreno comprado, dentro de uma sociedade onde as sociedades religiosas são entidades reconhecidas pelo governo e por isso precisam ter registro, por isso precisam prestar contas. Então, você não tem esta realidade. Então, por exemplo, você não tem dentro da Bíblia a orientação para você eleger uma diretoria administrativa para a igreja. Tá? Por que então a gente elege uma diretoria administrativa para a igreja? Porque nós somos uma igreja, uma pessoa jurídica que presta conta, a lei do nosso país exige que essa empresa não é que a igreja não é exatamente uma empresa, mas essa pessoa jurídica tenha um quadro de administradores que responderão por ela caso essa igreja, essa pessoa jurídica se envolva em alguma atividade que precise responder para o público externo. Precisa ter alguém que seja o responsável, por isso a gente tem um presidente, segundo presidente, terceiro presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro. Por isso a gente tem essas coisas, mas a Bíblia não fala disso. Tá? A Bíblia não fala dessas coisas, por quê? Porque a realidade daquelas igrejas era uma realidade diferente. O outro exemplo que eu usei é o exemplo da recepção. Você tem igrejas na Bíblia que se reúnem em casas, a grande maioria delas é essa. A grande maioria da realidade delas é essa, se reúnem em casas, porque a religião cristã não é exatamente a religião cristã. É totalmente diferente da religião cristã que nós vivemos hoje, do status que nós temos hoje, de uma religião reconhecida socialmente e aceita socialmente, no sentido de que, ainda que a gente tenha debates sobre perseguição ou não, mas o fato é que é uma religião aceita socialmente, e por isso a gente pode comprar um terreno, junto um grupo de pessoas, compra o terreno, levanta paredes, constrói, bota uma placa, bota horário de funcionamento, contrata pessoas, tem uma estrutura, e aí você tem um ambiente ao redor para cuidar disso, né, para ser zelado. Né? Você precisa estacionar o seu carro, você precisa saber onde fica o banheiro, você precisa chegar, alguém precisa orientar você, você pode estacionar aqui, o banheiro fica ali,
tem vaga ali, tem cadeira ali. Então, por exemplo, toda essa ideia da recepção da igreja, do cuidado externo do que está acontecendo, quem está entrando no ambiente, quem está saindo, por onde as pessoas estão andando, por conta do ambiente, ser um ambiente que vocês não tem, a gente não tem olhos em todos os lugares. Então, todas essas coisas não existem dentro do contexto. Então, o apóstolo Paulo não falou, a uns foi dado o dom da recepção, né? O dom de receber pessoas e de cuidar e de zelar. Ele vai falar em outros contextos, vai falar de presidir, vai falar de administrar. Você pode ir tentando adaptar essas coisas, mas a realidade é essa. O apóstolo Paulo não pensou no recepcionista da igreja. Tá? Por quê? Porque é uma realidade que não existe para ele nesse momento. Então, não dá para eu limitar os dons a esses dons aqui. Por isso, a gente descarta essa ideia de quiz de dons, tá? De questionário de dons. Faça um questionário para descobrir os seus dons. O dom está muito mais ligado com a necessidade do corpo, tá? Por isso, a resposta que eu dei para a pergunta do irmão Adonias na semana passada, ou retrasada, foi exatamente essa. Como é que eu sei qual é o meu dom? A primeira coisa, você tem que olhar para as necessidades do corpo. Qual é as necessidades do corpo? Então, se o corpo tem necessidades em determinadas áreas, então é necessário que pessoas exerçam aquelas atividades para que o corpo seja edificado, para que o corpo seja cuidado, para que o corpo se desenvolva. Então, o primeiro ponto que a gente faz é, muito mais do que ter um olhar subjetivo, dizer assim, quais são as minhas aptidões ou os meus desejos, é olhar para as necessidades do corpo. E à medida que eu olho para as necessidades do corpo, eu vou vendo onde eu consigo servir melhor, onde eu posso auxiliar, onde eu posso me unir, onde eu posso ajudar, onde eu posso contribuir. E aí a gente tem plena convicção de que, na medida que o corpo vai assumindo o papel de corpo, você vai se encontrando dentro das atividades do corpo, dentro do desenvolvimento daquilo que é necessário para o corpo. Por isso, eu sempre insisto, quando a gente fala sobre dons, esqueça essa coisa meio esotérica de você ter um sonho para saber qual que é o seu dom, ou o pastor revelar qual que é o seu dom. Se você perguntar para mim, pastor, qual é o meu dom? Eu vou olhar para a minha lista de necessidades da igreja, primeiro lugar, vou apontar na sua direção. Eu falei, o seu dom é ali, entendeu? Então, a necessidade da igreja, inclusive, mais para o final dessa série de mensagens, dessa série de lições, a gente vai apontar uma lista de necessidades da igreja. Vou trazer para os irmãos, a igreja precisa de gente nessas e nessas e nessas e nessas áreas aqui. Então, se você quer exercer o seu dom, tá? Considere se adequar a uma dessas áreas de necessidade, procurar elas, para que você possa exercer a sua parte como corpo. Tá? Isso tudo está ligado com a ideia de que todo mundo é parte do corpo e todo mundo tem uma tarefa no corpo. Tá? Ninguém aqui é um ser isolado do corpo, que tem vida própria e anda sozinho. Tá? Então, se você é dedo, você não anda sozinho, você tem que estar ligado na mão, a mão tem que estar ligada no braço, o braço tem que estar ligado no tronco, o tronco tem que estar ligado na cabeça, e assim vai por diante. Não dá para você ter essa ideia de que eu não tenho utilidade na igreja. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem que estar envolvido em alguma coisa, todo mundo tem que estar participando da edificação da igreja. Tá? Óbvio, tem tarefas de frente, tem tarefas de fundo, tem tarefas de meio, tem tarefas de fim. Todas elas atingem o mesmo objetivo, buscam atingir o mesmo objetivo, edificação e desenvolvimento da igreja. Então, por exemplo, para que o pastor possa subir ao púlpito e pregar, é necessário que tenha pessoas que cuidem da estrutura do templo, da limpeza, da abertura, do fechamento, da administração, da luz, se pagou ou não pagou, da estrutura de recepção, do som, da música. Então, todas essas coisas você tem necessidades. Então, para que você possa acompanhar a mensagem, entender exatamente o que o pastor está dizendo, pregando, você precisa ver os tópicos, os textos, as coisas. Tudo isso é dom, tá? Tudo isso são pessoas que estão servindo o corpo, estão exercendo os seus dons. Por isso, eu particularmente não gosto de você ficar criando essas nomenclaturas, tá? Para mim é muito fácil, no meu caso, o meu dom é o dom do pastoreio, tá? Então, para mim é muito fácil, é fácil dar nome, mas eu tenho muita dificuldade de ficar dando nome para dom de todo mundo, entendeu? Porque às vezes você vai ficar dando nome, você não acha uma nomenclatura correta, aí o indivíduo acha que aquilo é um nome mais... Então, a questão é, todo dom é serviço. Onde você estiver servindo o corpo para edificação e desenvolvimento do corpo, você está exercendo o seu dom. Ainda que você não tenha achado um nome, mas de repente você pode dar um nome bonito, dom como
o pessoal da recepção, por exemplo, você pensar o dom da hospitalidade do visitante, sei lá, você pode criar um nome bonito. Hã? O dom da recepção, o dom das boas-vindas, você pode inventar um nome bonito. Isso é... Hã? Isso põe um church no final, que aí o pessoal acha mais glamuroso. Mas o ponto é que estar servindo na igreja é uma demanda para todos, tá? Todo mundo tem que estar servindo ao corpo, tem que estar ajudando o corpo a se desenvolver. Por isso a ideia do crente que consome, que senta e só recebe, só consome e não se envolve, ela é antibíblica, tá? O crente consumidor, aquele crente que só recebe as coisas. Por exemplo, aí, inclusive, obviamente, ao longo essas aulas todas, a gente vai falando das nossas necessidades, porque a gente está falando da nossa igreja. Já mais de uma vez, algumas pessoas na igreja já começaram a frequentar a igreja, algumas famílias, e aí saíram porque ou já saíram antes, ou saíram depois que chegaram, logo depois que chegaram, porque seus filhos estavam atingindo uma determinada idade, a igreja não tinha atividade para aquela faixa etária, e aí ele estava preocupado, mas a outra igreja tinha... Desculpa, meu irmão, isso é comportamento de consumidor de igreja, isso não é comportamento de corpo. Tá? Pode ficar chateado, ofendido, se você já pensou disso alguma vez, isso não é comportamento de corpo, isso é comportamento de consumidor de igreja. Tá? Se não tem quem faça as coisas e há uma demanda, e você viu a demanda, a primeira coisa que a gente faz é assume a demanda, entendeu? Eu não sou capacitado, eu tenho dificuldades, tal. Eu estava pensando sobre o assunto e fazendo minhas anotações. A gente gosta muito de falar aquela frase assim, né? O Senhor capacita. Mas a gente gosta de falar para o outro, né? A gente nunca gosta de falar para a gente. Né? Não, meu irmão, vai que o Senhor capacita. Né? A gente quer que o outro vá e faça alguma coisa. Mas então, se você não é capacitado, por exemplo, para cuidar de adolescentes, que é uma demanda da nossa igreja, a gente tem hoje 2 irmãos só que estão trabalhando com adolescentes, mas existe um grupo de crianças que estão chegando na faixa etária de juniores e logo estarão na faixa etária de adolescentes. O fato é que já temos adolescentes entre nós. Tá? Então, essa transição precisa ser analisada e a igreja precisa estar atenta, porque senão é batata. Tá? Quando eles atingirem a maioridade, se não houver uma identificação deles com a igreja, no sentido de se sentirem parte do corpo, de sentirem valor, de entenderem a fé, entenderem os valores disso, naturalmente, quando chegar a oportunidade deles experimentarem outras coisas, eles vão querer experimentar, e aí vai ser a guerra interna. Tá? Pai dizendo que tem que ir para a igreja, mas o menino não vê valor em ir para a igreja. Tá? E aí depois o pai se queixa com a igreja porque o filho dele se desviou, mas aí não tinha trabalho na igreja, mas o pai não resolveu ajudar também. Então, essas coisas, tá, que eu estou conversando com os irmãos, para a gente entender que, havendo demanda, há necessidade do corpo se desenvolver. Havendo necessidade do corpo se desenvolver, há necessidade de pessoas abraçarem as causas e resolverem, e procurarem resolver. De repente você vai fazer um trabalho muito bom, de repente você vai fazer um trabalho mediano, depois de repente vai fazer um trabalho até mais ou menos, tá? Mas o importante é que está fazendo e outras pessoas vão se agregando, vão ajudando. E aí a gente vai desenvolvendo o corpo. Tá? Então, assim, essas foram as 3 coisas que a gente aprendeu de início. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o dom de profecia. A gente já falou sobre o dom de cura na semana passada. Nós fizemos a distinção entre Deus curar e o dom de cura propriamente dito. O dom de cura propriamente dito no texto bíblico está associado com a atuação de um indivíduo capacitado com esse dom. Então, por exemplo, os apóstolos iam até determinados lugares, estendiam suas mãos e as pessoas eram curadas. A sombra do apóstolo curava. O lenço do apóstolo curava, não o do apóstolo moderno, tá? O do apóstolo bíblico, né? Porque o apóstolo moderno tenta imitar, mas não consegue. Então, há relatos no texto bíblico de pessoas curando com numa ação objetiva. Tá? Não é apenas o ato de orar para que Deus cure. Tá? Por isso a gente precisa fazer essa distinção. Porque muitas vezes a gente olha para esse dom e tenta separar as coisas e tentar fazer uma transmutação dele. Não, a gente ora pela cura. Tá? Deus sempre vai curar. Tá? Deus é o Senhor da cura, Deus é o Senhor da saúde, da doença, Ele é o Senhor da vida e da morte. Tá? Então, é Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida, é Deus quem dá cura, é Deus quem não dá cura. Então, a gente sempre ora pela cura. Agora,
a Bíblia relata casos de pessoas capacitadas pelo Espírito que objetivamente curavam indivíduos e muitas vezes independente da fé do indivíduo. Tá? E às vezes a gente, inclusive, gosta de fazer esse tipo de convalidação, né? O indivíduo não foi curado porque faltou fé. No texto bíblico há indivíduos que não tinham fé ou não demonstravam fé e nem por isso foi um impedimento para que eles fossem curados, tá? Porque havia um propósito no ato de curar. Esse é o ponto que a gente aprendeu na semana passada. Havia um propósito no ato de curar. E esse propósito muitas vezes está ligado com a afirmação da natureza do Evangelho. Por isso que a gente entende, de uma maneira mais moderna, que esses dons de cura, eles acabaram se desvanecendo ao longo do tempo, diminuindo a sua atividade, porque o Evangelho já foi sendo afirmado ao longo da história e a natureza e a origem dele já foi sendo confirmada pela própria pregação do Evangelho. Então, dentro do contexto bíblico, nos parece que é muito tranquilo a interpretação de que aqueles dons de cura estavam ligados com a afirmação da natureza do Evangelho e do Reino de Deus. À medida que essa natureza foi sendo confirmada, a necessidade desses dons foi diminuindo. Isso significa que eles cessaram por completo? Não. Por que a gente não pode afirmar que eles cessaram por completo? Porque o texto de 1 Coríntios diz que só vai cessar os dons quando vier o que é perfeito. Então, enquanto o que é perfeito não vier, enquanto o que é perfeito não estiver entre nós, e o que é perfeito é uma alusão à volta de Cristo, o Espírito Santo é livre para usar dons aonde quiser, da forma como ele entender. Historicamente, a gente tem entendido que em ambientes onde a mensagem está afirmada, está fixada, está entalhada a partir do texto bíblico, a partir da revelação bíblica, esses dons miraculosos, especialmente dons de cura, esses dons de ressuscitar, essas coisas muito mirabolantes, elas deixaram de ter a sua função. Porque agora o que afirma a natureza do Evangelho é a própria pregação da mensagem, dessa mensagem já revelada. Isso significa que em ambientes de missões, ambientes missionários, ambientes de fronteira do Evangelho, essas coisas ainda possam acontecer, é possível. Tá? Tem relatos, embora a gente não tenha muita afirmação, muita segurança desses relatos. Normalmente é sempre uma história, eu ouvi alguém dizer, tá? Mas como a gente não pode afirmar categoricamente que os dons cessaram por completo, especialmente dons de sinais, a gente sempre fala de cessacionismo, como eu já expliquei para os irmãos, tem a ver com dons de sinais, tá? Com esses dons que dão sinais externos e sinais miraculosos. Os outros dons ninguém discute que o dom de administração continua. Às vezes a gente pode discutir se o dom da generosidade continua, né? Porque está lá na lista dos dons, né? E nem sempre a igreja é generosa, né? Esse é um dom que ninguém busca, né? O Senhor, faz de mim um homem generoso, uma mulher generosa, com meu tempo, com meus recursos, tal. Então essas coisas a gente meio deixa de lado. A gente quer as coisas mirabolantes, né? Mas o ponto aqui é que a gente só pode afirmar que os dons cessarão quando o perfeito vier, quando Jesus vier, quando estivermos entre nós. A partir do momento que Jesus vier, não há necessidade de confirmação. E aí a gente poderia, não vai abrir, um debate para saber se essa vinda é a vinda de Cristo pré-milênio, se é a vinda pós-milênio. Essa é uma discussão para outro debate, para outro momento, mas só para que você entenda, tá? As bases do entendimento das afirmações sobre a nossa pneumatologia aqui que a gente está estudando. Tá? Nessa confusão toda, aparece o tal do dom de profecia, tá? Que é o que a gente já leu aqui. Você viu que o apóstolo Paulo diz que esse dom é um dom genuíno, é um dom real, é um dom que existe, e cabe a gente entender qual é a real desse dom, como é que ele funciona, tanto nos tempos apostólicos, como nos tempos pré-apostólicos, como nos tempos da igreja, os tempos modernos. Tá? O profeta do Antigo Testamento é igual ao profeta do Novo Testamento? Esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender. Porque, de uma maneira popular, e aí eu quero primeiro fazer umas correções de percepção. De maneira popular, cessacionistas, aqueles que estão do lado da interpretação de que os dons cessaram ou diminuíram, né? Cessacionistas e devacionistas estão muito próximos ali, nesse sentido, a ideia de que há uma diminuição desses dons miraculosos, né? Esses dons de sinais,
há sempre uma percepção de que esses dons esse grupo vai entender que esses dons vão diminuindo. Então, sensacionistas, historicamente, vão dizer que o dom de profecia, ele vai se limitar ao Velho Testamento, vai ser substituído temporariamente no Novo Testamento pelos apóstolos, e depois ele vai se acomodar dentro da atividade do pastor, dentro da atividade do pregador. Então, em tese, todo pregador é um profeta. Tá? Os profetas modernos são os pregadores. Tá? Contudo, há discussões se é de fato a mesma coisa, se o profeta do Antigo Testamento é a mesma coisa do profeta do Novo Testamento. Tá? Me parece que há uma percepção um pouquinho diferente entre eles, tá? Embora a gente vá defender a ideia de que não é que haja uma sucessão profética, tá? Mas há uma atuação distinta. Tá? Então, as regras sobre continuismo e padrão comportamental do dom de cura e de milagre se aplicam ao dom de profecia também, que é aquilo que a gente estava falando lá sobre a questão se os dons podem continuar ou não. Então, uma vez que o apóstolo Paulo afirma, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que os dons cessarão quando vier o que é perfeito, eu não posso afirmar que o dom de profecia cessou. Tá? Então, eu tenho que entender como é que esse dom atua no nosso meio, como é que esse dom atua nos nossos dias. Tá? No Antigo Testamento, o profeta afirmava sempre da seguinte forma, né? Assim diz o Senhor. Essa é a frase clássica do profeta. Quando o profeta inicia ou finaliza a sua sentença, dizendo assim diz o Senhor, isso dá a ele uma autoridade, isso garante a esse profeta a autoridade do que ele está dizendo é inquestionável, porque ele traz uma palavra do Senhor. Então, é um ponto interessante da gente entender que no Antigo Testamento as profecias dificilmente são testadas, tá? Dificilmente há um debate sobre o teste das profecias do Antigo Testamento. Quando o profeta se levanta, ele fala, o povo ouve, e à medida que aquilo se concretiza, tá? Na próxima vez que o profeta falar, ou todas as vezes que o profeta falar, o povo dará ouvidos a ele, porque ele fala em nome de Deus. Tanto é quando o profeta é originalmente reconhecido pelo povo como um homem que de fato fala da parte de Deus, os reis se sentiam intimidados com a ideia do profeta falar aquelas coisas, porque o que o profeta fala é inquestionável. Então, todas as vezes que um profeta se levantava contra um rei, isso trazia para o rei uma série de incômodos, porque uma vez que o profeta fala da parte de Deus e o que ele diz é inquestionável, tá? Porque ele diz assim, diz o Senhor, e isso se confirma, e ele foi confirmado como um profeta de Deus, como é que você vai lutar contra o que ele diz? Como é que você vai calar ele, né? Então, você vai ver exemplos disso no Antigo Testamento, de alguns profetas que se levantavam contra reis. Um exemplo bastante clássico, bastante emblemático, é o profeta Natã falando com Davi. Tá? Quando o profeta entra, o texto bíblico diz que Natã e Davi eram amigos. Tá? Ele vai nos trazer essa ideia de que havia uma amizade genuína entre ambos. Só que Natã, quando chega ali, ele é recebido como um amigo, mas ele também é recebido como o amigo que é profeta do Senhor. Tá? E Davi, ali também como um rei ungido pelo Senhor, tem ali naquela camaradagem ali entre homens que estão atuando diretamente na vontade de Deus, né, ou fazendo a vontade de Deus para o povo, tem uma camaradagem, um reconhecimento. Contudo, quando Natã fala de forma bastante dura com Davi, certamente, na cabeça de Davi, vem o arrependimento de início, tá? Mas Natã pode ter pensado algumas vezes, tá? Na forma como vai falar e no que ia falar, porque, afinal de contas, ele está acusando o rei, né? E acusar o rei é sempre uma possibilidade de sentença de morte, né? Vídeo que acontece com João Batista no Novo Testamento, quando João Batista, o profeta, o último profeta, nos moldes veterotestamentários, registrado no texto bíblico, esse profeta se levanta contra o rei, a sua vida é ceifada posteriormente exatamente por causa disso. E a vida de João Batista é postergada por causa do temor que o rei tinha da reação do povo em relação àquela condição. O povo olhava para João Batista e dizia, ele é profeta. O rei lançar a mão contra o profeta é algo que podia incitar o povo contra o rei. Então, nesse sentido,
você tem essas duas realidades, e tem essa questão do profeta do Antigo Testamento ser um indivíduo praticamente inquestionável. Há profecias do Antigo Testamento que são confirmadas, que são afirmadas para um tempo posterior e que deveriam ser confirmadas posteriormente, mas a grande maioria delas, o padrão veterotestamentário, é o profeta afirmar e aquilo ser recebido por todos como palavra de Deus. Tá? Já no Novo Testamento, durante o período da igreja, já ali, não exatamente após o período apostólico, mas durante o período da igreja, quando Paulo fala do dom de profecia, e quando ele fala dos profetas, ele vai fazer uma ressalva bastante interessante. Ele vai dizer o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 19 a 21, capítulo 5, do verso 19 a 21, ele vai dizer: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Tá? E aqui o apóstolo Paulo chama a atenção, olha, não apaguem o espírito, tá? Não desprezem as profecias, examinem elas e retém aquilo que é bom. Então, há uma percepção de que o profeta do Antigo Testamento ele tem um status que o profeta do Novo Testamento não tem. Tá? O profeta do Antigo Testamento, aparentemente, tem um status de ser inquestionável. A leitura padrão do texto veterotestamentário leva a essa percepção. Enquanto o profeta do Novo Testamento, ele, aparentemente, é um indivíduo que, ao se apresentar no contexto de profeta, a ordem dos apóstolos é para que aquela profecia seja avaliada, para que aquela profecia seja testada, para que aquela profecia seja examinada, e assim que ela for examinada e confirmada, você vai retendo o que tem de bom dela e vai rejeitando o que tem de errado dela. Um exemplo acontece ali no livro de Atos, tá? Levanta-se um profeta, e no livro de Atos ele fala de profetas que não necessariamente estão dentro do contexto apostólico ali, ou dentro do grupo apostólico, né? Por isso a gente faz essa distinção entre apóstolo e profeta, tá? Então, por isso essa percepção popular que a gente tem de que o dom de profecia do Velho Testamento foi transmitido aos apóstolos, exercidos temporariamente por eles, e depois se acomoda dentro do dom do pastoreio, ou dom do ensino, ou dom da afirmação da atividade pastoral, da atividade presbiteral, tá? Eu acho essa percepção um pouco temerosa, porque os autores bíblicos trabalham com contextos diferentes, eles trabalham com percepções diferentes. No Novo Testamento, Lucas, que é um autor apostólico, embora ele não seja um apóstolo, mas ele é um autor apostólico, reconhecido pela igreja como alguém que escreve revelação, tá? E aqui é um ponto interessante, porque a gente também tem uma percepção, às vezes, limitada. Só tem revelação aos apóstolos, tá? Não, Deus revelou coisas para o seu povo através de indivíduos que não eram exatamente apóstolos, mas foram atestados pelos apóstolos. A diferença aqui é essa, tá? Os escritos de Lucas são atestados pelos apóstolos, os apóstolos que andaram. Então, por isso ele tem a confirmação apostólica, a proximidade apostólica, tá? Mas Lucas não é do corpo apostólico. Lucas não necessariamente, a gente não sabe, o texto bíblico não diz, a gente não pode afirmar que Lucas viu Jesus, porque essa é uma característica do apóstolo, ver Jesus. O apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado a partir dessa percepção. Vocês estão dizendo que eu não vi Jesus? Eu vi Jesus, ele apareceu para mim. Então, eu sou apóstolo porque eu cumpro esse requisito, que é ter visto Jesus. Tá? Então, os autores neotestamentários precisam ou ter visto Jesus, para serem considerados dentro daquele grupo ali dos escritos apostólicos, ou terem sido atestados pelos próprios apóstolos, que é no caso aqui Lucas. Mas Lucas traz revelação para a igreja. Tá? Ele atua nessa tarefa, e na tarefa de trazer revelação para a igreja, os seus dois escritos, Lucas e Atos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele vai falar de profetas, e ele vai citar um profeta chamado Ágabo, tá? Que falou de uma grande fome que iria acontecer em todo o mundo. Tá? Então, a profecia dele diz que todo o mundo seria acometido por uma grande fome. Essa profecia se cumpre em parte, ela não se cumpre por completo. Uma região do mundo passa fome, mas não necessariamente todo o mundo passa fome.
Então, essa é um dos exemplos de profecias que foi recebida, inclusive, pelo apóstolo Paulo. Tá? Ele recebe essa profecia, ele considera aquilo que o profeta está dizendo, ele prepara a igreja para isso, tanto é que a igreja começa a levantar uma grande oferta para levar, a igreja gentílica levanta uma grande oferta para levar para a igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém estava passando por necessidades, a fome estava acontecendo naquela região. Contudo, a profecia dá a entender de que seria algo muito maior, mas não, foi algo muito mais setorizado. Então, a profecia foi analisada, ela foi testada e ela não se confirmou do jeitinho que ela aconteceu. Algo semelhante acontece com Pedro. Quando Pedro interpreta a profecia de Joel, dizendo que naquele momento do Pentecostes estava se cumprindo a profecia de Joel, ali está se cumprindo uma parte dela só, não está se cumprindo toda a parte, está se cumprindo apenas a parte do derramar do Espírito. Aquela ideia de que seus filhos terão sonhos, os seus filhos terão visões, essa parte, ela não necessariamente se concretiza, porque nós não temos relatos disso com aquelas pessoas, com aqueles eventos ali, naqueles momentos. O que nós temos de confirmação é de que desceu sobre aquelas pessoas o Espírito de Deus, desceu sobre a igreja o Espírito de Deus. Então, o próprio apóstolo Pedro, ao dizer, olha, cumpriu-se a profecia de Joel, o que na verdade aconteceu foi o cumprimento de uma parte da profecia, o restante da profecia pode ter se cumprido ao longo do tempo, se a gente considerar depois os outros dons que vão sendo derramados sobre a igreja, mas naquele momento ele diz, olha, nesse momento se cumpriu a profecia, naquele momento se cumpriu o elemento essencial da profecia, que é o derramar do Espírito. Os sonhos, as visões, elas são desdobramentos do derramar do Espírito. Não adianta ter sonhos e visões se o Espírito não tiver sido derramado. Tá? Então, esse é basicamente o ponto aqui que a gente pode analisar a situação de Pedro. Então, nesse ponto, há uma percepção de que o profeta do Novo Testamento, ele não tem aquela mesma credencial do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era inquestionável, o profeta do Novo Testamento é questionável. O profeta do Novo Testamento, há uma ordem apostólica para que tudo que ele disser seja testado, seja averiguado, seja analisado, seja confirmado. Tá? E aí, a mesma coisa acontece, por exemplo, se a gente fazer uma análise do comportamento, ainda que a gente, perdão aqui pelos saltos, né? Ainda que você receba essa percepção popular de que a profecia do Velho Testamento foi encampada pelos apóstolos no período apostólico e depois acomodada dentro do dom do pastor, dentro do dom do ensino, dentro do dom da pregação, como sendo o profeta moderno, né? O pastor sendo esse profeta moderno, mesmo esse pastor como profeta moderno, o texto bíblico nos diz que aquilo que é pregado por ele tem que ser testado pela igreja. Os de Bereia são melhor que os de Tessalônica porque eles ouviam o pregador e confirmavam se o que o pregador disse é de fato o que está escrito no texto. Então, ainda que o pregador, e no caso o pregador não é ninguém mais, ninguém menos do que Paulo, tá? É Paulo que é o pregador que está em Bereia, tá? Por isso que o texto vai dizer que os de Bereia eram melhores que os de Tessalônica, porque os de Bereia foram, no texto, tentar averiguar se o que Paulo havia dito era correto, estava ok. Tá? Os de Tessalônica só receberam aquilo. Então, o que é exaltado pelo texto é o comportamento de Bereia. Tanto é que a gente usa, né, quando quer, esses ministérios modernos aí de análise da escritura, de domínio das escrituras, né, ou de enaltecimento da necessidade de análise das escrituras. Normalmente o pessoal diz, né, o Ministério Bereia, a Igreja Bereia, essas coisas todas. A ideia é sempre essa, são pessoas que estão agarradas ou estão dando imenso valor à análise do texto e à interpretação correta do texto e à confrontação de tudo que chega até a igreja ou é dito à igreja com o texto bíblico. Tá? Então, nesse sentido, o apóstolo orienta que todo aquele que pregue a igreja seja testado pela igreja, analisado o que ele disse, para ver se o que ele está dizendo está correto. Então, parece que há uma distinção entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. O dom de profecia não pode ser limitado ao dom de pregação, pois claramente o texto diferencia eles. Tá? Isso aqui é um outro ponto que eu quero separar. Tá?
Eu não acho que o dom de profecia, neotestamentariamente falando, está acomodado ao dom da pregação. Tá? O texto bíblico separa eles. Tá? O apóstolo Paulo diz que a uns foi dado profecia, a outros foi dado o dom do ministério, o dom do pastoreio, ou o chamado para o pastoreio, e essas outras coisas nesse sentido. Então, ainda que o pastor exerça uma tarefa profética, tá? Isso não necessariamente acomoda uma coisa na outra. Tá? Até porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, verso 29, vai dizer o seguinte: acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagre? Então, ele faz uma distinção. Tá? Todo mundo é profeta? Todo mundo é mestre? E aqui, pastores e mestres, tem aquele debate, quando o apóstolo Paulo vai usar essa expressão, pastores e mestres, tem um debate se ele está fazendo uma distinção entre pastores e mestres, ou se ele está entendendo que pastores e mestres são duas expressões para falar da mesma coisa, né? Pastor-mestre, tá? É a ideia de que todo pastor tem que necessariamente ser um mestre. Há quem defenda que há uma distinção na leitura do texto, na origem, no grego. Há quem defenda que, a partir também da leitura do texto, é uma coisa só, tá? Pastor-mestre. Pastores e mestres seriam duas categorias na igreja. Outros entendem que é uma categoria só, pastor-mestre. Mas a gente não vai entrar nesse debate agora, porque não é interessante para a gente, mas o fato é que o apóstolo Paulo vai distinguir profeta e mestre. Todos foram chamados para serem profetas, todos foram chamados para serem mestres. Então, a profecia não parece estar limitada aos pregadores, tá? Não parece que há uma limitação aos pregadores para exercer essa tarefa de profecia. Tanto é que, tanto no Antigo Testamento, como na tradição da igreja, no andamento da igreja como um todo, a gente vai ter exemplos de indivíduos que não necessariamente são pastores, mas exercem uma atividade profética dentro da igreja, atuam como profetas dentro da igreja. Tá? Contudo, não foi dado aos profetas do Novo Testamento um status de infalibilidade ou de máxima autoridade. O profeta do Novo Testamento não é máxima autoridade. Tá? Quando o profeta no Novo Testamento fala, a ordem para a igreja é testar o que ele está falando. Tá? O profeta do Antigo Testamento, a ele é dado um status de máxima autoridade. Assim diz o Senhor, então, ouça aquilo que o Senhor diz. Ainda que homens que foram utilizados por Deus, foram profetas e traziam revelação da parte de Deus, tá? Mas no Novo Testamento, o que dá a entender da leitura do texto é que os profetas devem ser todos testados para saber o que ele está dizendo, de fato, é aquilo que o Senhor quer revelar à igreja. Tem um autor, um pastor chamado Wayne Grudem, ele tem um livro sobre o dom de profecia, e aí eu recomendo você a leitura, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre essa interpretação. O livro foi republicado pela editora Carisma, e tem uma versão mais antiga da editora Vida. Tá? Então, são duas editoras que publicaram o mesmo livro. A Carisma publicou uma versão nova, né, uma versão revisada pelo próprio autor. O livro é fruto da tese de doutorado dele, do Wayne Grudem. Wayne Grudem é um teólogo bastante conhecido, autor de teologia sistemática, ele escreve sobre diversos assuntos. Ele escreve sobre política, ele escreve sobre família, ele tem uma teologia sistemática. Então, ele é um homem bastante versátil nos assuntos que ele aborda. E ele escreveu esse livro sobre dom de profecia. É a tese de doutorado dele. Tá? E aí ela foi acomodada e adaptada para um livro. O Grudem vai fazer a seguinte afirmação. Ele vai defender que o status do profeta do Antigo Testamento foi transferido apenas para os apóstolos no Novo Testamento. Tá? Então, na questão da autoridade, da inquestionabilidade, isso é transmitido apenas para os autores, ou melhor, apenas para os apóstolos em específico. Então, o apóstolo no Novo Testamento é inquestionável, mas qualquer outro que exerça a tarefa de profeta, e os apóstolos também exerceram a tarefa de profetas, mas qualquer outro que exerça o dom de profecia no Novo Testamento deve ser questionado, deve ser avalizado, deve ser analisado. A tese do Grudem é que os apóstolos são aquilo que a gente tem de mais próximo, tá, do que nós tínhamos do profeta do Antigo Testamento.
são aqueles que de fato são a boca de Deus, trazendo toda a revelação do povo, toda a revelação de Deus ao seu povo. Por isso eles têm esse status de inquestionabilidade, não podem ser questionados. Por isso a gente não questiona quando Jesus Cristo diz uma coisa e o apóstolo Paulo diz não outra coisa no sentido de ser contrário, mas, vamos dizer, amplia a percepção ou fala de uma coisa a mais que Jesus Cristo por acaso não falou. Por isso não há esse debate para a gente entre Jesus e os apóstolos. Você já deve ter visto em algum debate apologético, alguém tentando fazer esse levantamento. Mas Jesus não falou sobre isso, né? O apóstolo Paulo falou, mas Jesus não falou sobre isso, então eu fico com Jesus e abandono o apóstolo Paulo. Para nós, aqueles que defendem o sola escritura, né, a igreja que é herdeira da reforma, aqueles que que entendem que a Bíblia é a única fonte de fé, a única fonte de regra, a única fonte de prática, tá? Nós não fazemos essa distinção. Para nós, o que Jesus diz está em pé de igualdade com o que os apóstolos dizem, tá? Porque a fonte é a mesma, a fonte autoritária é a mesma, tá? Até porque você só sabe do que Jesus disse porque um apóstolo escreveu, ou porque um apóstolo transmitiu para alguém que ia escrever, tá? Ou porque um apóstolo acompanhou ou validou aquilo que alguém escreveu posteriormente. Por exemplo, no caso de Marcos, né, o Evangelho de Marcos, ele é avaliado por Pedro, né? O que a história diz é que Marcos recebe de Pedro as informações e a partir disso ele escreve o seu evangelho. Marcos não é um dos 12, não faz parte do colégio apostólico, assim como Lucas vai escrever boa parte do que escreve a partir da sua pesquisa, mas avaliado pelo apóstolo Paulo, especialmente naquilo que está escrito no livro de Atos, tá? E no livro no evangelho de Lucas, avaliado pelas fontes que ele vai consultando, que são os outros 2 evangelhos anteriores, Mateus e Marcos, tá? Então, nesse sentido, você só sabe o que Jesus disse porque um apóstolo ou alguém avaliado por um apóstolo, avalizado por um apóstolo, disse que Jesus disse aquelas coisas, tá? Então, nesse ponto, a gente não faz essa distinção entre uma coisa e outra. Contudo, a gente vai olhar para os apóstolos e, de fato, eles vão ter vamos dizer, esse status de infalibilidade, esse status de indiscutibilidade com o que eles dizem, infalibilidade não, de indiscutibilidade com o que eles dizem. Então, nesse sentido, ele se entende que esses apóstolos, eles sim, são inquestionáveis. Agora, todos os outros no Novo Testamento, e qualquer um posterior a eles, devem ser avaliados, devem ser testados, devem ser questionados, tá? Devem ser avaliados se de fato a profecia que se diz estar trazendo é de fato uma profecia que vem da parte de Deus. Por isso a gente tem que deixar de limitar a profecia apenas ao púlpito. O púlpito revela a vontade de Deus para você, tá? O púlpito revela a vontade de Deus para você. Mas o Espírito de Deus, ele pode usar o seu povo para trazer revelação, não, para trazer profecias para a sua igreja. Isso vai acontecendo ao longo da história. Ainda que isso vá diminuindo, como todos os dons de sinais, é possível que Deus faça isso. Como é que a gente deve lidar com isso? A gente deve lidar com isso testando, sempre. Qualquer profecia tem que ser testada, tá? Qualquer profecia apresentada, de qualquer origem, quem quer que diga, o Senhor me deu uma palavra para você, e você tem que dizer, ok, meu irmão, eu ouço você como irmão, mas vamos confirmar. Se de fato aconteceu o que você está dizendo, palavra de Deus. Agora, se não acontecer, não foi palavra de Deus. O nosso problema moderno com as igrejas, especialmente pentecostais, é porque a gente não faz esse teste, né? Esse juízo. Tá? Pressupõe-se que toda vez que alguém diz que faz uma profecia, que aquela pessoa de fato está falando da parte de Deus e não se questiona. Então, o grande problema nosso com o dom de profecia não é só limitá-lo ao púlpito, porque essa foi uma ferramenta usada, especialmente por sensacionistas, para tentar acomodar o dom de profecia, que é bíblico, a um ambiente onde o indivíduo, em tese, tem alguma autoridade. Tá? Mas mesmo que a gente entenda o púlpito como sendo o local do exercício da profecia nas nossas igrejas, esse púlpito tem que ser constantemente testado, tem que ser constantemente avaliado, tem que ser constantemente dito. O que ele está dizendo é bíblico,
tá? O que ele está dizendo é revelação da parte de Deus, isso se confirma a partir do texto bíblico, isso realmente condiz com o que o Evangelho, com o que a revelação toda diz para nós, tá? Do contrário, não. Então, partindo também para o outro lado, de entendermos que ainda há pessoas que falam de profecias, né? Dizem que, não, eu recebi da parte de Deus uma revelação de que que isso vai acontecer com você e tal. Essas coisas, como é que a gente lida com isso? Não apenas só com o ceticismo, que muitas vezes nós tradicionais gostamos de ter. Você lida o seguinte, meu querido, ok, você está dizendo que Deus falou com você, quem sou eu para dizer que Deus não falou com você? Mas se o que você está dizendo não acontecer, Deus não falou com você. Entendeu? Né? Então, se não acontecer, Deus não falou com você. E aí é necessário que você entenda isso também, que nós entendamos também. Por exemplo, vou contar a experiência minha. Quando eu era mais jovem, eu trabalhava com crianças na igreja, né? Mesmo sisudo do jeito que eu sou, eu sempre trabalhei no Ministério Infantil da igreja. E uma pessoa chegou para mim, um membro da igreja, um senhor mais velho da igreja, disse, não, o senhor falou para mim que você vai ser pastor de criança. Entendeu? Eu não sei, talvez ele tenha acertado por curva, né? Porque, no final das contas, como pastor da igreja, eu também pastorei criança, mas na mente dele, eu ia exercer um ministério específico com crianças. E aí, obviamente, isso não aconteceu. Eu não tenho essa aptidão, eu não tenho essa vocação, eu não tenho esse desejo de desenvolver um ministério específico para crianças, exercer um trabalho, embora eu tenha preocupação com o Ministério Infantil da igreja, embora eu tenha preocupação com as crianças da igreja, embora eu pastoreie as crianças da igreja, a profecia dessa pessoa não se cumpriu, entendeu? E aí o grande problema das profecias modernas é que elas tendem a ser sempre genéricas, exatamente para que o profeta sempre esteja num ambiente de segurança, né? Então, Deus tem um plano para a sua vida, Deus isso, aquilo, outro, Deus tem coisas melhores para você, tá? E no texto bíblico, as profecias elas são endereçadas, elas são objetivas, elas são pontuais. Como é que a gente lida com isso? Avaliando. Se confirmou, confirmou, é da parte de Deus. Se não confirmou, rejeita. Tá? Rejeita. É assim que a gente trata com profecia no mundo, na igreja moderna. Esse tipo de afirmações genéricas, né, a gente vai rejeitando por conta da impossibilidade de atestar elas. Tá? Então, a profecia, biblicamente falando, ela tem que ser passível de teste, passível de confirmação. Tá? Toda profecia, neotestamentariamente falando, se nós olharmos para o dom de profecia, como ele é exercido no Novo Testamento, ele precisa ser passível de teste. Se não houver possibilidade de teste, você vai dizer, olha, meu irmão, é genérico demais esse tipo de coisa. Deus tem plano melhor para você. É óbvio que Deus tem planos melhores para nós. Entendeu? Agora, não necessariamente os planos melhores para nós são, sei lá, ficar rico, famoso. De repente, o plano melhor de Deus para nós, a vontade boa, perfeita e agradável, é que você continue do jeito que você está ali, porque ali é que ele vai te usar melhor, ele vai trabalhar melhor você, do jeito que você... Então, assim, essas coisas... profecias, porque a gente tende, historicamente falando, as igrejas mais tradicionais e influenciadas muito mais forte pelo movimento sensacionista, a gente tende a rejeitar por completo essa ideia da profecia, dizer, não, isso não existe, agora é só o pastor. Tá? Só que aí a gente também não trata o pastor como deveria tratar a profecia, a gente não testa o que ele está pregando, a gente não testa o que ele está falando. Por isso eu estou tentando trabalhar nos dois polos. Tá? Se você reconhecer ou admitir que o dom de profecia está acomodado à atividade do pastor, teste tudo que o pastor falar. Tá? Teste. Tá? Teste. Como é que você testa? Vai para o texto bíblico. Lê o texto bíblico. Confronta. O pastor fez uma afirmação assim assado na última mensagem. Deixa eu olhar para o texto, ver se é isso mesmo que o texto está dizendo. Deixa eu ver se isso realmente é palavra de Deus para mim. Tá? Se é palavra de Deus para mim, eu recebo. Se não é, eu rejeito. Tá? Agora, se você entender que o dom de profecia é um dom que ainda é possível ser utilizado pelo Senhor
para que Deus se comunique com o seu povo de uma maneira especial, com comunicações pontuais e diretas, isso precisa ser passível de teste também, tá? Então não vem com profecia genérica, tá? Do tipo, se você não tivesse aqui, não, se você não tivesse, eu não sei, você não viu o futuro, você não sabe as coisas, entendeu? Profecia são coisas que pontuais, são, você, tipo, quando eu sempre digo lá, quando Deus revelou lá a Ananias para encontrar com Paulo, ele dá endereço completo, ele, vai até a rua tal, a casa de fulano, lá você vai encontrar um fulano, esse fulano é Paulo, você vai dizer isso para ele, tá? Então, profecia, biblicamente falando, visões, sonhos, essas coisas que estão dentro desse, elas funcionam assim, texto bíblico é assim, tá? Não é coisa genérica, não é coisas soltas, aleatórias e assim por diante, tá? Diga, irmão. O senhor falou que um parâmetro para sabermos se uma profecia é de Deus ou não é o fato de ela se cumprir ou não no futuro. Existe a possibilidade de uma profecia, dita profecia, se cumprir e mesmo assim não ser de Deus? Não, se é profecia, ela tem que ser de Deus. Se cumpriu, deixa eu entender a pergunta aqui. Acha se é possível? Como no Antigo Testamento, tem aquela passagem que fala que se um profeta disser que tal coisa vai acontecer, ia acontecer, mas depois ele for lá e dizer uma palavra diferente do que o Senhor ensina, então rejeita esse profeta. O que ele falou, de fato, aconteceu. Mas ele não era um profeta de Deus porque ele induziu o povo a pecar. Tem como algo semelhante acontecer no Novo Testamento? No Novo Testamento, como o profeta está o profeta neotestamentário, ele, na minha interpretação, ele está num status menor do que o do profeta veterotestamentário, ele sempre é questionável, entendeu? Ele nunca tem autoridade final. Então, Deus pode, em tese, aí do dom de profecia, não dá para Deus não usar alguém que não seja do corpo, porque aí o dom é dado a alguém do corpo, então tem que ser um crente, tem que ser um crente do Senhor para poder trazer uma profecia neotestamentariamente falando. No Antigo Testamento você vai ter profetas que não necessariamente são profetas reconhecidos como profetas do Senhor, tem profetas de outros deuses, né? Os profetas de Baal, essas coisas, Deus, dentro das circunstâncias daquele momento, pode trabalhar com esses indivíduos para afirmação do que ele precisa falar naquele momento. Mas, neotestamentariamente falando, não vejo muita possibilidade de Deus usar alguém que não é do corpo para trazer uma profecia para alguém do corpo. Porque o dom de profecia é um dom do corpo. Tem que ser alguém ligado ao corpo para receber esse dom. Acho que o irmão Gabriel... Uma testa de fato que a pessoa é de Deus. Pode ser que essa pessoa esteja acontecendo ali algo diferente, mirabolante, ou até uma profecia, mas ela induz as pessoas a pecar. E eu acho que hoje tem muito essa sensação, porque se está na igreja e as pessoas estão levantando da cadeira de roda, então aquela igreja é de Deus. Sim, nesse sentido. Então, nesse sentido, a gente trabalhou na semana passada a ideia de que os dons de milagres, qualquer que sejam, a função deles, qualquer desses milagres ou coisas sobrenaturais, a função é sempre a edificação do corpo. Então, por exemplo, Deus nunca vai usar o dom de profecia para revelar para você as 6 dezenas da Mega Sena. Tá? Então, assim, não faz sentido biblicamente falando, entendeu? Diga. Chegava ali no irmão e eu vi você chorando ontem, você chorou ontem, 11 horas da noite, Deus te ouviu e não sei o quê. E ele foi falando umas coisas assim, e as pessoas, que glória e tal. Aí do nada, o cara falou bem assim, você vê
eu vou dar a chave do meu carro. Mas se não conseguir tirar, a pessoa vai ter que me dar o carro. Bora desafiar, quem vem? Aí eu fiquei assim. Provavelmente a pessoa sentou na cadeira e não levantou, né? Ele hipnotizou. Não, sim, hipnotizou, né? Ninguém foi, porque ficou assim, então, hipnotizou a pessoa, deixou a pessoa hipnotizada lá, aquele negócio, a pessoa não conseguia levantar. Onde é que está a glória de Deus? Então, a questão é essa. O corpo foi edificado como? Né? Como é que isso serviu para a edificação do corpo? Esse é o primeiro crivo que a gente tem que fazer com qualquer coisa miraculosa. Então, assim, se por um lado a gente meio que limita Deus, com algumas interpretações cessacionistas, no sentido de dizer, não, isso não acontece mais nos dias de hoje, né? E eu não sei se a gente tem essa autoridade toda para dizer que Deus não pode fazer mais nada, entendeu? Ou Deus não pode curar alguém que está passando mal agora na igreja pela intercessão de um irmão específico. Eu não posso dizer isso, tá? O perfeito ainda não veio. Eu tenho que brigar com o texto para dizer essas coisas. Contudo, eu tenho que avaliar as coisas. Então, nesse sentido, a gente avalia, a gente analisa. Como é que o corpo está sendo edificado com isso? Por isso que eu falei, cura na semana passada, cura por cura é curandeirismo, entendeu? Que tem cura miraculosa acontecendo por aí em ambientes estranhos? Tem cura acontecendo em terreiro de macumba, tem cura acontecendo em centro espírita, tem cura acontecendo... E o cara chega lá com uma doença, o indivíduo faz lá um passe mediúnico, o indivíduo sai de lá aparentemente sem a doença, entendeu? Explicar isso? Não vou te explicar, não sei como é que eu vou explicar isso. A dizer que foi Deus, aí eu posso dizer, não foi Deus, porque como é que o corpo foi edificado com isso? Entendeu? Onde está a edificação para o corpo? A edificação do corpo é porque confirmou que é um milagre de Deus. Okay. Deus, então, neotestamentariamente falando, precisa de milagres para testar ele? A palavra não é o suficiente, a pregação dela, isso não foi dito para nós através das cartas neotestamentárias, de que o poder para a transformação em todo aquele que crê é a mensagem do Evangelho e não o milagre do curandeiro. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente faz esse tipo de análise. A mesma coisa com profecia, qualquer dom miraculoso, a gente faz esse tipo de avaliação. O corpo está sendo edificado, serve para a edificação do corpo, ou isso é uma autopromoção do curandeiro da vez, ou do profeta da vez, né? Quantas vezes, por exemplo, agora mesmo, toda essa confusão aí, lá, há um tempo atrás, um deputado brasileiro estava lá nos Estados Unidos, aí uma profetisa foi lá e profetizou que ele vai ser o presidente, sei o quê. Aí você vai analisar o conteúdo da profecia, ela está tratando ele como Jesus. Eu não posso entender que isso está edificando o corpo, entendeu? Por mais que você tenha afeições políticas com o espectro político que ele representa, entendeu? Eu não posso olhar para essa profeta e dizer que isso é uma profecia de Deus, porque aquela profecia está tratando ele como um Messias, usando expressões bíblicas que são usadas ao Messias para falar de uma coisa temporal que é o governo de uma nação pequena na história da humanidade, entendeu? Então não faz sentido eu olhar para isso e dizer assim, e aí esse é o nosso problema, né? Porque como a gente não faz o filtro, aí a gente olha e diz assim, não, é da parte de Deus, tal, não sei o quê. Aí eu fico com medo de julgar o profeta, e não sei o quê. Gente, o texto bíblico diz para você julgar o profeta, entendeu? E dizer o profeta, profeta, isso que você falou aí é Jesus, tá? E se cumpriu em Jesus, não pode se cumprir em mais ninguém, entendeu? Não dá para cumprir em outra pessoa, tá? Essa expressão que no caso lá, profetiza aos outros, sobre os teus ombros está, é uma expressão usada para Jesus, para o cumprimento da profecia messiânica. E se cumpriu em Jesus, não vai se cumprir mais ninguém, a não ser que Jesus não tenha vindo, entendeu? Como nós cremos que Jesus veio, afirmamos, defendemos e cremos que Ele é o Filho de Deus e não tem outro, tá? Então eu tenho que avaliar esse tipo de profecia e rejeitar. O grande problema nosso é, de novo, lá aquela expressão que o pastor Saião cunhou e que a gente está respeitando, é esse sincretismo maluco, esse modelo espiritólito, né, que o brasileiro tem, né, uma mistura de espiritismo, um catolicismo, com uma série de religiões, e a gente tenta empurrar isso dentro do Evangelho, e o Evangelho não é assim, tá? A fé cristã pressupõe que profetas neotestamentários têm que ser testados, todos eles. Quer você acha que o profeta neotestamentário é apenas o pastor pregando,
ou quer você entenda que seja um outro profeta que possa ser utilizado por Deus para trazer alguma mensagem específica em algum determinado momento da história. Mas o fato é que você tem que avaliar essas profecias e julgá-las mediante o cumprimento e mediante a palavra de Deus. Só finalizando aqui, tá? John Piper, tá? Que é um outro pastor batista bastante influente, tá? Um grande homem de Deus, influenciado pela tese do Gruden, tá? Isso eu peguei numa entrevista dele, tá? Ele afirma que o dom de profecia se dá em Deus trazer à mente do cristão algo que ele não teria pensado no momento, em favor da edificação, encorajamento e consolação do povo de Deus, como está lá em 1 Coríntios 14:3, ele usa essas 3 expressões do apóstolo Paulo, né? Edificação, encorajamento e consolação. Então, para o Piper, ele deixa claro na entrevista que ele está influenciado pelo texto do Gruden, pela interpretação e pela tese do Gruden, embora a tese do Gruden seja questionável no meio acadêmico, tá? Essa sobreposição do apóstolo ao profeta veterotestamentário. Mas o fato é que o John Piper, ele dizendo assim, olha, como é que se dá o dom de profecia, modernamente falando? Quando Deus traz à mente do cristão algo que o cristão não teria pensado no momento, em favor da edificação, encorajamento e consolação do povo de Deus. E aí ele, aplicando isso à tarefa dele como pastor, ele dá um exemplo bastante interessante que eu achei legal trazer aqui. Ele diz assim, olha, a pregação pode ser considerada uma forma de profecia quando o pregador reconhece que a sua autoridade vem de Deus, não das ideias aleatórias da sua mente. Através de um sermão preparado, Deus usa o pregador para revelar a verdade sobre si mesmo. O texto bíblico e a realidade dos ouvintes, Deus usa o pregador para revelar a verdade sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o texto bíblico e a realidade dos ouvintes. Isso resulta em uma mensagem poderosa e profética que expõe a natureza pecaminosa do público, levando-os ao arrependimento e provocando mudanças extraordinárias em suas vidas. Eu já tive experiências, como boa parte de pregadores, já teve experiências, e nessa entrevista o Piper cita o mesmo tipo de experiência, do pregador terminar a pregação e a pessoa chegar para ele assim, quem contou para você? Entendeu? Quem disse para você o que eu estou passando? Porque o que você falou foi exatamente aquilo que estava acontecendo comigo e trouxe soluções exatamente para os dilemas que eu estava passando. Entendeu? Ora, se isso não é um dom de profecia sendo exercido dentro do corpo, para a edificação do corpo, a gente não vai entender o que é dom de profecia nunca. Entendeu? Isso é possível que algum irmão faça em prol de outro? É possível. É natural, é mais fácil que o púlpito faça isso? Tá? Mas eu não posso limitar ao púlpito. Contudo, isso não é apenas vozes na minha cabeça ou fruto de pensamentos aleatórios. É algo que Deus traz mediante algum tipo de percepção de coisas que você, em uma situação comum, não perceberia. E ainda na mesma entrevista, o Piper vai dizer o seguinte, ele diz, olha, todos os dias quando eu vou pregar, a expressão que ele diz é exatamente essa, eu estou ali sentadinho no primeiro banco, ele fala, eu conheço o texto, eu sei o meu sermão, eu preparei ele, eu estou preparado, eu não vou subir lá para falar coisas aleatórias, eu vou falar coisas que eu preparei, mas todas as vezes eu digo, Senhor, me dá uma percepção sobre esse texto que possa atingir individualmente cada pessoa, que possa individualmente trazer algum tipo de confronto, algum tipo de conforto, algum tipo de edificação para cada um dos ouvintes, entendeu? Então, nesse sentido, você tem um exercício satisfatório, um exercício salutar do dom de profecia, sem ficar essa coisa mediúnica, genérica dos indivíduos, como se tivesse, na verdade, um grande show de ilusionismo, né? Porque você já viu, por exemplo, quem já assistiu séries ou filmes, sabe que tem essa prática aí do que eles chamam de mentalismo, né? O indivíduo, por uma série de perguntas e de engenharia social, de conhecimento, ele vai extraindo informações das pessoas e daqui a pouco ele faz uma revelação, entendeu? Inclusive, assim, tem séries que fazem piada com isso, que se aproveitam para criar um plot.
Mas isso já aconteceu, de pessoas que são, na verdade, médiuns charlatões, entendeu? Eles não são médios de verdade, eles são só charlatões que, através de uma série de capacidades que o indivíduo vai extraindo informação, ele faz revelação, entendeu? Sobre a pessoa. E aí as pessoas, não, ele é um profeta. E isso acontece nos meios cristãos? Acontece, entendeu? Acontece nas pseudo-igrejas? Acontece, tá? Indivíduos que têm essa capacidade, vamos dizer assim, esse talento natural para enganar as pessoas, né? E ele vai extraindo informação e daqui a pouco ele solta o Senhor me revelou tal coisa. Agora, onde está a edificação da igreja para isso? Tá? É só um show, né? Um show de talentos, um show de coisas extraordinárias? Olha como o profeta ali, ele revela as coisas sobre os outros. Mas de que adianta revelar se eu não trago conforto, se eu não trago edificação, se eu não trago solução? Tá? O próprio Gruden aqui, o Piper, na mesma entrevista, ele cita uma experiência com ele. Ele diz o seguinte: quando a esposa dele estava esperando o segundo ou terceiro filho, alguém chegou para ele e disse assim: o Senhor me revelou que sua esposa está esperando uma menina, que vai morrer no parto e a sua esposa vai morrer no parto também. Então o Senhor me revelou que você precisa se preparar para isso. Aí ele disse para ele, e é interessante que assim, é a coisa de homens de Deus que estão em outros patamares, né? Ele olha para a pessoa e diz assim: ok, irmã, eu recebo a sua profecia, tá? E olha que é o Piper, tá? Para quem conhece o Piper, sabe que o Piper está num espectro religioso, um espectro teológico conservador, sensacionista, tal. Ele não então ele diz assim: ok, eu recebo. E aí ele diz para ela: se cumprir, é vontade de Deus. Se não se cumprir, não é vontade de Deus. Aí ele continua a entrevista dizendo assim: o Caleb, tá? Que é o filho dele, nasceu, hoje está casado, já tem, e a minha esposa depois ainda teve mais 3 ou 4 filhos, acho que ele tem uns 5 ou 6 filhos, uma coisa assim. Então, assim, não aconteceu, tá? Então, assim, obviamente a pessoa chegou para ele achando que estava trazendo uma profecia da parte de Deus, mas não era profecia da parte de Deus. Por quê? Porque não se cumpriu, não aconteceu, não se realizou. Como é que ele fez? Testa a profecia. Se acontecer, é da vontade de Deus. Se não acontecer, não é da vontade de Deus. E é assim que a gente lida com esse tipo de coisa. Não é só ignorando, retirando, porque, por um lado, quando a gente ignora e retira, a gente começa a ser extremamente céticos, e esse ceticismo vai amargando a gente, vai tornando a gente cada vez mais frio para as ações do Espírito Santo. Por isso a gente tem dificuldade de orar pela cura das pessoas que estão em situação já de desacreditamento, desacreditadas quanto às suas doenças. A gente de uma maneira até meio que tentando reverter o quadro, a gente ora pelo conforto, a gente ora pelo não sei o quê, mas a gente não ora pela cura, porque no fim das contas o nosso coração foi ficando cético às ações miraculosas da parte de Deus. Então, a gente vai falar ainda de dom de línguas, que ainda está no meio nesse mundo dos milagres, ou melhor, dos dons miraculosos, mas o que eu quero que a igreja entenda é que é o seguinte: nós não podemos dar ordem para o Espírito Santo, dizer que ele não faz as coisas, tá? A gente pode analisar historicamente e dizer: olha, historicamente as coisas estão caminhando de uma certa forma. Então, a tendência é que continuem acontecendo assim. Contudo, se de fato isso for da parte de Deus, há de se confirmar como coisa de Deus. Profecia, há de se confirmar. Testa a profecia. Se você entende que o pastor exerce o dom profético, e eu acho que nesse sentido as pregações também atuam como profecia dentro da igreja, teste o que o pastor está pregando, tá? Confirme se o que ele está pregando está de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Ore para que o pastor, na hora que estiver pregando, traga revelação a partir do texto que confronte as necessidades da sua vida individual, da sua realidade pessoal, que traga soluções para os seus dilemas e traga conforto e edificação para a sua vida individualmente, não só globalmente, tá? Não só de uma maneira genérica para a igreja toda, mas que resolva problemas individuais seus. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar para os dons e sinais e entender que o Espírito ainda é livre para utilizá-los, mas cabe a nós avaliar qualquer tipo de ação que não seja uma ação costumeira, que seja uma ação extraordinária, a partir da realidade do texto bíblico. E nunca apenas porque a gente acha que as coisas vão acontecer da melhor forma,
porque a gente vai aceitar tudo porque alguém disse que vem da parte de Deus. A gente tem que testar todas as coisas para que Deus realmente fale conosco e traga consolo e edificação aos nossos corações, tá? Só finalizando, o que a gente tem que fazer? Buscar os melhores dons, buscar com zelo os melhores dons, não desprezar as profecias, examinar tudo, conservar o que é bom e reconhecer a soberania de Deus na manifestação de absolutamente todos os dons. Tem alguma pergunta? Algum questionamento? Não há nenhuma pergunta? Então, a gente vai ter aí uma semana de folga aí, né? Domingo que vem nós estamos no nosso passeio. Lá a gente vai ter um momento de palavra, mas não vai ser ensino, a gente vai estudar a lição lá. Vamos trazer mais uma palavra sobre comunhão para a igreja. No outro domingo, no domingo seguinte, a gente volta trabalhando agora a questão do dom de línguas. Tá? Eu até comecei aqui as anotações, mas vou deixar para a semana que vem. Né? Então, só para atiçar a sua pergunta aí, a minha pergunta introdutória é: existe dom de língua na perspectiva popular, nessa perspectiva pentecostal, neopentecostal? Então, esse é o tema que a gente vai debater daqui a dois domingos, no domingo próximo, né? Se existe isso, se de fato isso que a gente vê, que as pessoas dizem que é dom de língua, se realmente é o dom de língua bíblico ou não. Tá? Então, esse é o tema das nossas próximas lições. Não havendo nenhuma pergunta, vou então encerrar com uma oração e aí nós estamos despedidos. Senhor, ajuda-nos a nos dobrar à Tua soberania, a um Senhor que é Senhor sobre todas as coisas, que não é limitado pela vontade do homem, mas que nos ensina a usar as capacidades que o Senhor mesmo deu para avaliarmos as coisas que nos são apresentadas. Então, ensina-nos a entender exatamente o que o apóstolo Paulo quer nos dizer, como não desprezar as profecias, mas avaliá-las e reter aquilo que realmente é bom para nós. Então, ajuda-nos, Pai, porque nós precisamos disso para crescer como igreja. Toca nos nossos corações para que possamos ser usados por Ti para trazermos edificação para o corpo, trazermos ensino para o corpo, trazermos conforto para o corpo, consolação para o corpo, e que assim a Igreja Batista Olaria cresça e se desenvolva para ser, de fato, uma igreja instrumento nas Tuas mãos para a glorificação do Teu nome, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos em paz.